The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Roménia, os professores do ensino básico e secundário estão em greve pelo segundo dia consecutivo. Os docentes exigem salários mais elevados. Os cerca de 150 mil professores não querem regressar às salas de aula enquanto o governo não satisfizer as suas exigências. As negociações mantidas com os representantes da coligação governamental antes da greve não produziram resultados. Atualmente, o salário mensal do pessoal docente em início de carreira é de 480 euros. De toda a França observou um minuto de silêncio esta terça-feira, após a morte violenta de uma enfermeira na cidade de Reims, no nordeste do país. Na tarde de segunda-feira, um doente mental atacou duas funcionárias do hospital universitário com uma faca sem motivo aparente. Uma das duas mulheres, a enfermeira Karen Mezino, de 38 anos de idade, não sobreviveu ao ataque. A segunda funcionária do hospital ficou gravemente ferida. O autor do crime, de 59 anos, foi detido imediatamente após o ataque. Acaba de prender 4 pessoas envolvidas em ataques racistas ao jogador brasileiro Vini Júnior, que joga na Espanha pelo Real Madrid. 4 dessas pessoas são jovens, de 19 a 24 anos. Elas teriam colocado um boneco enforcado com a roupa do Vini Júnior numa ponte de Madrid, que é a capital espanhola. As outras 3 pessoas foram presas na cidade de Valência, onde ocorreu um jogo do Real Madrid contra o time de Valência. Essas pessoas teriam chamado Vini Júnior de mono, que é macaco, traduzindo do espanhol para o português. Nessa partida, Vini Júnior começou a apontar para esses torcedores que teriam ofendido de forma racista. Naquela ocasião, uma confusão foi gerada e o jogador brasileiro chegou até a ser expulso da partida. O governo brasileiro se mobilizou para cobrar providências das autoridades tanto esportivas como governamentais da Espanha. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que acionaria, junto com o governo espanhol, o Ministério Público para investigar a La Liga, que é a entidade responsável pela primeira divisão do campeonato espanhol. A La Liga foi acusada tanto por Vini Júnior como pelo governo brasileiro de ignorar os casos de racismo contra Vini Júnior que aconteceram nos últimos meses. Nas redes sociais, Vini Júnior desabafou e disse que sofre reiterados ataques racistas e que infelizmente esses casos não vão para frente. A polícia espanhola anunciou detenções de suspeitos de atos racistas contra o jogador brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Em Valência, foram detidos 3 jovens suspeitos de proferir insultos racistas contra o jogador na partida de domingo contra o clube da capital. Uma investigação foi aberta depois de uma onda de indignação na Espanha e no resto do mundo pela repetição dos casos. Outras 4 pessoas foram detidas como parte da investigação sobre o boneco com o uniforme de Vini Júnior pendurado em uma ponte de Madrid no final de janeiro. Os 4 detidos são considerados responsáveis pelo crime de ódio e são membros ativos de um grupo radical de torcedores, provavelmente do Atlético de Madrid, que tinha disputado pouco antes o clássico contra o Real. O boneco, que tinha o uniforme de Vini Júnior, foi pendurado para simular um enforcamento em 26 de janeiro, depois da vitória de 3-1 do Real Madrid contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei.
retirou da escala da próxima rodada o árbitro de vídeo que recomendou a expulsão do Vini Júnior, ou seja, caiu em cima dele também. É, porque ele levou adiante um pedacinho bem editado, bem escolhido mesmo para sugerir essa punição. Lembrando que ele optou por não mostrar ao árbitro que estava em campo na partida a sequência completa de imagens naquela confusão em que o Vinícius Júnior tomou o cartão vermelho. Ele só levou adiante essa imagem aí, ó, do Vinícius Júnior levando a mão até o rosto do jogador. Ou seja, pegou uma parcela, né? Um take. Não é o todo, né? Antes, Elisa, disso aí, ó, a gente vai ver, inclusive, nessas próprias imagens que a gente vai exibir, o goleiro do Valência se dirige ao Vinícius Júnior numa postura completamente violenta. O próprio Vinícius Júnior foi segurado ali por um mata-leão. E aí o Inácio Iglesias Villanueva, que é o árbitro de vídeo dessa partida, foi o árbitro de vídeo nessa partida entre Valência e Real Madrid, a postura dele foi muito criticada pela comissão de arbitragem da Real Federação Espanhola. Ele foi retirado do comando do VAR em 2 jogos em que ele atuaria. Goleiro chega em cima dele, sério. Essa imagem. Aí depois ao mata-leão. E ele só leva adiante o trecho final em que Vinícius Júnior se defende com a mão ali no rosto do adversário. Mas, ó, segundo os jornais espanhóis Marca e AS, a punição para esse árbitro de vídeo e para outros não deve parar por aí, não. A expectativa lá na imprensa espanhola é que ele e outros 5 devam ser demitidos da comissão de arbitragem lá na Espanha. Essas imagens são pavorosas, que causam angústia na gente, né? Ficar vendo um ser humano desesperado, vivendo ali um problema e ainda no fim das contas acaba sendo expulso. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? As luzes do Cristo Redentor no Rio de Janeiro foram apagadas por 1 hora nesta segunda-feira em solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. O atleta do Real Madrid foi vítima de um novo episódio de racismo na La Liga, o campeonato espanhol de futebol. Durante partida contra o Valência no domingo, parte da torcida presente no estádio proferiu gritos de macaco direcionados ao brasileiro. Em nota, o santuário arquidiocesano Cristo Redentor repudiou os ataques racistas. As luzes foram apagadas entre 18 e 19 horas. O monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro, informa o texto. Ainda de acordo com a nota, a ação foi planejada junto com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Vinícius Júnior tem sido alvo recorrente de insultos racistas em partidas do Campeonato Espanhol. O Real Madrid denunciou nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral do Estado os insultos racistas sofridos pelo atacante na partida contra o Valência. As ofensas foram consideradas pelo clube como um crime de ódio. O presidente Lula cobrou da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, da La Liga e das ligas de futebol de todos os demais países providências contra o racismo e o fascismo.
pessoal, se inscreve no canal Notícias Boas e Ruins no Brasil e no mundo para ficar sabendo informar como incêndios e também atentados e também coroações no Brasil, não, no resto do mundo, tá bom? E também aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.